Então, agora eu não sei se você acha que é interessante, a gente não chegou a conversar sobre isso, nós mencionarmos aqui alguns padrões de comportamento de Cristo. Pode Ou colocar. não, ou a gente já pode Pode ir para colocar. as Eu três acho que características. vamos Você colocar acha aí. que agrega, amor? Coloca, vai ser bom. A Bota aí. gente não combinou nada sobre isso, né? Mas pode colocar. Eu acho Será que que dá é tempo válido, da é live? Deixa eu válido. ver, ó. Temos 12 minutos de É live, acho que dá válido. para explanar bem. Isso, vai lá, coloca Então, aí. vamos colocar aqui, ó. Quais foram as características de Cristo em relação ao seu comportamento, né? Ao propósito? Quais foram as características de Cristo? Não, quais foram as características do comportamento Uhum. de Cristo que o levou a cumprir o seu propósito? Beleza? Porque assim, ó, nós vamos falar hoje sobre as 3 características que impedem a mulher cristã de viver o seu propósito. Só que agora nós queremos colocar quais eram essas características que Jesus tinha que o fizeram cumprir o propósito. Você acha relevante? Vamos lá. Como nós falamos de Cristo, só para a gente poder encerrar esse assunto Cristo e poder entrar propriamente dito nas características da mulher. Eu posso trazer aqui um objetivo, uma forma que Jesus ele nos ensina? Vai, então, a primeira característica. A primeira característica, vou lá, rapidinho. Isso aqui a gente decidiu agora, né? Agora A gente vamos não ia lá. nem falar isso. Vamos lá. Jesus, ele conseguia dizer não. Ah, legal. Conseguia Dizer não. dizer não. E ele orienta, ele ensina. Seja a vossa palavra sim, sim, não. não. O que disso passar vem de quem, gente? Do maligno. Então, Cristo já deixa uma coisa clara. Nem o termo para mim não funciona. Nossa, é isso mesmo. O próprio Deus em Apocalipse fala: antes fosse morno, desculpa, antes fosse frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, Deus ele detesta. Gente, Deus ele não aguenta gente em cima do muro. Por isso, e muitas vezes, quando nós estamos presas nos traumas, o que nós mais fazemos é estarmos presas em cima do muro. Literalmente, é muito política. Tem momentos que você precisa dar o seu sim, sim, o seu não, não. Então, saber dizer não. Não quero fazer isso. Por quê? Porque não faz sentido para mim. Não faz sentido. Então, eu vou dizer não. Não. Mas você não consegue, né, irmã? Tudo tem que dizer sim, sim, sim. Você se acaba, você se destrói, mas você não consegue usar o não. Jesus te habilita para te dar o não. Porque o não, irmãs, liberta outras pessoas. Sabia? O não amadurece o outro. Você sabia disso? Ah, mas ninguém suporta ouvir não? Não suporta. Mas quando você diz o não, Vinícius, a pessoa ela é obrigada a aceitar aquele não, mesmo que ela fique com raiva de você. Ela tem que trabalhar a maturidade adulta, porque só adultos sabem receber não. Criança não sabe receber não, e criança não sabe dizer não também. Não, e veja, e não tem como você obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não quer. Então, assim, ó, Jesus falava não, e quem não concordava, tinha que se morder. Porque não conseguia obrigá-lo a fazer algo que ele não quer. Hoje em dia, então aqui, ó, Jesus falava não, Isso. E isso o ajudou, ou isso o levou a viver o propósito. Com certeza. Porque muitas mulheres cristãs estão presas no sofrimento emocional. Um dos motivos é não conseguir se posicionar, ou seja, não consegue falar não pro outro. Aqui a gente pode dar a característica que impede a mulher cristã. Aqui a gente pode fazer, sabe o quê? Olha, o que você acha? Aqui a gente combinando de última hora nesse ao vivo. A gente traz a característica que levou Jesus e o que impede a mulher. Porque o que impede a mulher é o oposto de Cristo. Então, a mulher ter a dificuldade em dizer não vai levá-la a viver o propósito, porque ela está muito mais preocupada com o que o outro pensa do que o próprio Deus. E olha como isso é grave. É bom colocar isso para nossas irmãs. Mas como que a gente coloca isso aqui? Vamos falar de Jesus primeiro. Aí depois a gente entra já com as mulheres e fica tudo relacionadinho. Então, assim, ó, e olha como isso é danoso. Gente, se eu não consigo me posicionar, o outro vai me levar a viver da forma com que ele quer. Eu perco a minha individualidade. Entende, amor? Eu perco o meu índice de diferenciação, como diz Bowen. Eu sou um ser humano que vive pelo outro. Gente, isso é muito grave, minha irmã. Coloca a referência bíblica que Jesus ele conseguia dizer não. Vai, fala aí. Mateus 5,37. Mateus 5.
Gente, eu estou digitando a aula aqui no bloco de notas, e esse bloco de notas está sendo compartilhado no YouTube, tá bom? Quem quiser vir para o YouTube para tirar o print, estudar depois as escrituras, o que nós vamos trazer, irmã, vai lá no nosso último stories e clica, assistir a aula ao vivo, que aí você consegue vir para cá. A Sara Sofia, olha que legal, ela colocou oi, boa tarde. Vocês são bênção nas nossas vidas. Amém, Sara. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês sempre. Glória a Deus, querida. Irmãs, sejam todas muito bem-vindas, as que estão entrando, tá? Deus abençoe vocês grandemente, viu? Então, assim, ó, quando eu não me posiciono, quando eu não consigo colocar um limite para o outro, gente, ó, se você não colocar limite, as pessoas vão abusar de você. Não se engane, o ser humano não é bonzinho. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande ao pecado. Por quê? Porque nós estamos em um mundo de dores. Depois que Adão comeu do fruto, o pecado entrou no mundo, gente. Então, Satanás pinta e borda. E até na igreja, ou você acha que na igreja todo mundo vai fazer o que você quer? Que todo mundo vai te agradar? Se você não se posiciona em qualquer círculo de amizade, as pessoas vão abusar de você. Tenha isso como um sinal, sabe? A Bíblia não diz que em Apocalipse 3 que vai ter a marca da besta, amor? Que a marca da besta vai ser colocada na fronte e na mão. Em nome de Jesus, coloca na sua fronte assim, ó, eu preciso me posicionar. Coloca na sua mão como sinal aqui, ó, eu preciso me posicionar. Se você não fizer, você vai viver a vida do outro. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui assim. E nós vemos muitas mulheres hoje na igreja que não iniciam o processo de cura e liberdade emocional porque vivem assim. Jesus não vivia assim, amor. Vamos lá. Segundo tópico, ele não dependia da aprovação de ninguém. Jesus, meu Deus, não dependia. Irmã, da aprovação ô irmã, de ninguém. Mas você não consegue, né, querida? Porque eu sei como é que é, eu também fui assim. Não, nós somos assim. Precisa que os outros te validem para você. Porque se você tem um projeto e apresenta, as pessoas fazem meia boca ali com você, você desanima, você não consegue ter força na vida esperando que o outro te aprove. Eu não vou falar isso porque o que vão pensar de mim? Eu não vou fazer aquilo porque o que vão achar de mim? Nossa, mas e se eu errar? Aí que está o detalhe. Nós acabamos vivendo, necessitando de aprovação. Jesus, uma coisa que Cristo não fazia, irmã, era depender da aprovação de ninguém. Não é à toa que Jesus, ele tem tanta audácia que ele chega num discurso mais duro dele dizendo, bebo do meu sangue como da minha carne. Meu Pai do céu! Nossa, que... Tem noção do que é isso naquela época? Que ousadia, porque né? na época, Deus ele deixou na lei de Moisés o seguinte, não comam carne com sangue, isso é abominação. Aí Jesus vem e fala, meu Deus do céu. como da minha carne, beba do meu sangue. Meu Deus! Jesus, ele vem chocar aquela religiosidade, ele vem chocar aquela época, ele veio chocar aquela geração, chacoalhar e dizer que tudo que eles estavam fazendo estava errado. O Deus eterno teve que encarnar para dizer, tá errado, doa quem doer, eu vou falar o que tem que ser dito, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso. E fazer a vontade daquele que enviou, vejamos o seguinte, tá? A Bíblia diz que Jesus ele não fez nada porque ele não falou nada do que ele queria. Sim, ele falou tudo do Pai. Isso mesmo. Então, logo o Pai falou para ele, fala aqui para beber comer da carne e beber do sangue. Meu Deus, né? Olha que doideira. Pô, Deus deixa uma lei. Sim. Claro que a gente sabe que Jesus estava dizendo simbolicamente, sim, né? Da nova aliança. Mas naquela época, aquela geração estava tão cega, que não conseguia entender a profundidade do reino. Mas Jesus, Vinícius, mesmo assim, não se dobrou, não. Sim. Irmã, Jesus não dependia da aprovação. Se tivesse que falar, ele falava, e tudo que ele tinha que fazer, ele fez. E quando ele tocou no leproso? Não podia tocar no leproso. Meu Deus. Então, assim, ó, primeiro ele toca, mestre, se queres, o senhor pode me limpar. Então, assim, ó, primeiro ele toca, aí ele fala, eu quero. Então, quando ele tocou, havia lepra ainda ali. Imagina os discípulos dele. Não posso tocar agora em você, porque você tocou em alguém leproso, é imundo. Ele rompe com barreiras, ou seja, ele não dependia realmente da aprovação do outro. Olha que saúde. Olha que equilíbrio isso, gente. Aí ele entra numa sinagoga, um homem com uma mão ressequida, ele olha para aquele homem. Não, aí ele provoca, ele fala assim, ó, é lícito curar alguém no sábado?
Jesus, ele Ele abre. pergunta primeiro, né? Ele fala assim, ó, então, peraí, antes de escandalizar, eu vou trazer a consciência. Ô, gente, olha aqui para mim, peraí. Não, ele interrompe o rabino. Provavelmente, para ele poder chegar ali, ele deve ter interrompido, sei, talvez. será? Porque ele estava no meio da sinagoga ali e tal. Ele não estava levando aquela A palavra. palavra, né? Tá bom. Então ele fala assim, ô, gente, olha aqui, ó, vocês estão aqui. É lícito curar alguém no sábado? E aí? Não, e eu imagino os fariseus, pô, é claro que não, né? Óbvio, né? É claro que não, né? Aí ele fala assim, então para mostrar para vocês que o filho do... Eu nem lembro a frase que ele falou lá, não sei se o filho, para mostrar que o filho do homem tem poder sobre o céu, sobre a terra, não lembro. Aí ele fala assim, ó, você aí, fulano. Curou a mão lá do menino. Mas aí ele chega nessa passagem, ele diz assim, vocês por acaso deixariam uma ovelhinha de vocês morrendo? Né? Vocês, por acaso, vocês são tão hipócritas que vocês não buscariam a sua ovelhinha se estivesse morrendo? Antes de curar, né? Antes de curar. Ah, é verdade. E tá aí, certo, Jesus, amor, ele traz disso. a consciência, aqueles homens se calam, Jesus dá o checkmate. Aí termina de arrebentar com tudo. Mas você sabe o que ele faz antes? Ele faz isso e ele fala assim para o homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. Meu Deus. Imagina o homem também. Ô, meu pai, vai me colocar numa situação meio estranha. Vem aqui pro meio. O cara vai lá no meio da sinagoga, meu Deus, e é isso que você... Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe. É verdade. Ele fala assim, ó, o que vocês fariam, né? Se uma ovelhinha estivesse presa no aprisco em pleno sábado? Vocês, não, por acaso, não iriam salvar? Isso, não deixaria as 99, não iria ela salvar. Então, assim, ó, para mostrar que o homem vale... E quanto vale mais um homem? Se vocês fazem isso por uma ovelha no dia de sábado, quanto mais vale um homem? Ou seja, ele está jogando na cara dos fariseus que os fariseus valorizavam muito mais o animal do que o ser humano. Duro. Valorizava muito mais as formas religiosas do que o espírito da lei. Eles valorizavam muito mais a forma da lei do que o espírito da lei. Agora, imagina se Jesus estivesse preso na aprovação dos fariseus.